Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando no capítulo Cartas de Opinião. Nós vimos anteriormente a carta que uma aluna do 5º ano escreveu para a autora Eva Furnari agradecendo a linda história do Felpo Filva. De acordo com esta carta que ela mandou, vamos responder aqui. Essa é uma carta registrada, que está sem o nome de quem escreveu para preservar a identidade do autor. Com base nessa carta, responda. Qual é o assunto da carta? O livro Felpo Filva. Número 1, letra A. O livro ou a história, né, de Felpo Filva. Felpo Filva. Letra B. O emissor da carta parece ter gostado da história que leu? O que você acha? Ali nós tivemos a resposta. Então, ó, o emissor, na verdade, desculpa, gente, é quem manda, o emissor é quem está emitindo. Você acha que ele gostou da história que ele leu? Sim, ela adorou a história do Felpo, mostrou ali que, na verdade, ele tinha uma orelha especial, que tornava ele mais interessante, e ela agradece cordialmente, falando da linda história. Então, sim, aparece que ela gosta, sim, da história. Ela envia a carta para a autora. O que ela faz? Ela agradece a história. Então, ali mostra claramente o quanto ela gostou. Ela envia a carta para a autora agradecendo a linda história do Felpo, não é? Não foi isso que ela terminou a carta? Desta forma, então, com toda certeza, ela gostou da história do Felpo Filva. Continuando aqui, vamos na seção para saber mais. As cartas nem sempre são utilizadas para fazer reclamações. Nós, inclusive, já falamos sobre isso um pouco. As cartas de leitores para escritores são muito comuns e nelas costumam-se comentar a obra, o que se considerou interessante, etc. Hoje em dia, é muito comum que esses comentários sobre obras sejam feitos via mensagens, por e-mail ou por comentários em redes sociais. Observe, por exemplo, esse comentário sobre a obra de Ziraldo, escritor da história para crianças. Ele publicou na íntegra uma obra em uma rede social. Alguns comentários realizados em redes sociais exercem um papel muito parecido com aquele que as cartas tinham há algum tempo. Então veja bem, o comentário aqui da obra do Ziraldo, que foi a Lúcia Batista que fez. Ziraldo, como boa mineira que sente saudade do mar, me deliciava com as águas dos riachos na minha cidade, no Alto Paranaíba. Sua linda história, cheia de poesia, me fez retornar à ligação que sempre tive com as águas e a dor que sinto ao ver o Rio Doce quase morto. Obrigada, querido. Então aqui não foi uma carta enviada para o Ziraldo, mas foi um comentário sobre o livro que ele postou numa rede social. Ela não exerceu a mesma função como de uma carta, por exemplo, a carta que a menina do 5º ano escreveu para Eva Furnari, elogiando a publicação dela, não é? Aqui neste caso, aconteceu
a mesma situação. Será que para os autores é importante eles receberem essas cartas, tanto de reclamação quanto de elogio? Sim, as pessoas precisam desses feedbacks para eles aprimorarem os seus trabalhos, né? E assim saberem o que o público está gostando, o que o público não está gostando, se ele está atingindo ao público para quem ele escreveu. Vamos ver aqui agora um pouquinho sobre a importância dos adjetivos. O que são adjetivos mesmo? Adjetivos são aquelas palavras que dão características para um substantivo, ok? Por exemplo, se eu falo, a blusa é amarela. Qual é a característica da blusa? A cor amarela. Então, amarelo é o adjetivo. Qual que é a importância do uso dos adjetivos no nosso dia a dia? Vamos ver aqui. Leia novamente o texto e observe a ausência de algumas palavras. Então, aquela carta que a menina do 5º ano mandou para Eva Furnari. Vocês percebem que tem pedaços que estão sem palavras. Prezada Eva Furnari, sou aluna tal da Escola Municipal Professora Genir Barbosa Genovez, da cidade de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Tenho 10 anos de idade e sou do 5º ano A. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Filva. Era muito tananã. Não gostava de sair de casa e não tinha amigos, mas ele conheceu a Charlot e se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou seu texto. Gostei da parte do livro que o Felpo mexeu a orelha esquerda de felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlot estava mexendo com ele, ajudando-o a se aceitar e ser mais feliz. Não é porque ele era tananã, com uma orelha maior que a outra, que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser tananã. Agradeço por essa tananã história. Beijos. Vejam que estão faltando algumas palavrinhas ali nesta carta que foram retiradas. É possível compreender o texto sem essas palavras? O que vocês acharam? De uma maneira geral, a gente consegue entender que é uma carta para uma autora. Mas é uma carta que está criticando ou é uma carta que está elogiando? As palavras que estão faltando no texto são os adjetivos. Os adjetivos são utilizados para conferir qualidade, característica, aspecto ou estado aos substantivos, ou seja, aquela palavrinha que vai dando características ao substantivo, como o exemplo que eu dei. A blusa amarela. Como que é a blusa? Amarela. O amarelo é a cor, é a característica da blusa. Então, neste caso, amarelo é adjetivo. Pensando nisso, vamos à nossa sessão Mão na Massa. Agora que você já compreendeu a importância dos adjetivos, que tal reescrever as frases do texto em que eles estão faltando? Você deve inserir nas lacunas adjetivos diferentes do texto original. Então, agora é o momento que a gente volta aqui no texto e a gente reescreve algumas frases. Reescreve todas as frases, né? Mas você que agora vai criar os seus adjetivos. Por exemplo, aqui nesta frase. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Filva. Felpo era muito o quê? Qual que é o adjetivo que você vai dar para o Felpo? Muito ranzinza? Muito chato? Muito teimoso? Muito mal-humorado? Você vai decidir o adjetivo, ou seja, como que você vai caracterizar o Felpo aqui nesta frase. E assim você vai fazer na outra frase também,
que está aqui no final. Não é porque ele era o quê? Inteligente? Porque ele era chato? Eu tô chutando adjetivos aqui. Eu tô chutando características, exemplos, mas que não necessariamente tenham a ver com a carta. Combinado, pessoal? Só estou dando exemplos para que vocês compreendam bem que adjetivo são aquelas palavras que estão dando características, estão dando qualidades a um substantivo, seja ele substantivo próprio ou substantivo comum, ok? Então agora você vai usar sua criatividade e vai fazer a reescrita dessas frases. E por fim, no número 2, com os seus colegas e depois mostrando a professora, escrevam uma carta para o autor de um livro que vocês leram. Você vai escolher um livro que você tenha lido, vai pegar o autor e vai mandar uma carta para este autor. Lembrando que a carta que estamos falando aqui é aquela carta escrita. Você vai botar nela a data, o local, vai fazer a saudação, vai se apresentar, vai dizer qual livro deste autor você leu, certo? E depois você vai relatar aquilo que você mais gostou na obra. Então, o que você mais gostou no livro que você está falando? Quais as qualidades deste livro? Você vai escrever isso na carta. Isso de você colocar as qualidades, você vai usar os adjetivos, certo? Então, preste atenção no uso dos adjetivos. Boa escrita, usem e abusem da sua criatividade e boa carta, pessoal. Cuidem-se. Tchau, tchau.